Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informações a respeito do Bahia e o mercado da bola. Além disso, vou trazer também situação peculiar envolvendo o Juan Pablo, para completar o planejamento do Bahia com relação a contratações. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para Bahia com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia, e hoje é mais um Plantão do Bara, mas antes disso já estamos pertinho, vou até olhar aqui, gente, dos 84 mil inscritos. Eu vou até atualizar aqui agora para eu ter a noção exata do número de inscritos, para contar com a ajuda de vocês. Estou olhando aqui para o celular agora, estamos com 83.927, então só faltam aí 73. Verifique se você está inscrito, se você não tiver, tem muita gente que assiste e não está inscrito, acaba assistindo, não percebe, então verifique, se você não tiver inscrito, conto com você. Clique no botão inscrever-se, não paga nada por isso. E vamos que vamos aí, rumo aos 84 mil inscritos. Conta, inclusive, com a sua ajuda e a sua parceria. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui essa questão envolvendo os pilares do Bahia para a contratação. Vou trazer aqui essa reportagem do BN a respeito da situação sobre o planejamento de contratações do nosso tricolor de aço. Vamos trazer aqui, gente, para depois de comentar um pouco mais sobre isso. E tá aqui essa reportagem que trouxe a seguinte situação, tá aqui, ó. Conheça 4 pilares que guiam as contratações do Bahia em 2026 e saiba como o tricolor analisa jogadores no mercado da bola, tá aqui, ó. Atento ao mercado da bola para a temporada 2026, o Bahia tem um perfil estabelecido na busca por jogadores que incorporam o elenco tricolor nos desafios que o clube irá enfrentar ao longo do ano. Segundo informações obtidas pela reportagem do BN, o esquadrão considera preferencial as seguintes características na hora de buscar e abrir negociações por atletas: jovens, com certa experiência como profissionais, com casca em jogos grandes e decisivos e com possibilidade de valor de revenda. Seguindo essa linha de planejamento, Kiko Oliveira e Roman Gomes, primeiros nomes anunciados pelo clube, estão alinhados completamente com a filosofia. Embora integre o Grupo City, o departamento de futebol do Bahia opera sob um orçamento pré-definido, exigindo critérios do investimento de grandes cifras. Já falei muito sobre isso, hein, gente? De orçamento pré-definido. E algumas pessoas, tá exagerando, Bara, enfim, tá aí, ó. Mais uma apuração a respeito. Os 4 pilares do Bahia no mercado da bola: juventude, garantir fôlego físico e tempo de contrato produtivo, experiência profissional, evitar riscos de adaptação básica ao futebol de elite, maturidade em momentos decisivos, ter casca para suportar a pressão de competições como a Libertadores e potencial de revenda, gerar lucro futuro para reinvestimento, modelo autossustentável. Entretanto, essa análise não significa que o esquadrão não vai aproveitar oportunidades de mercado com jogadores mais experientes e maduros tecnicamente, principalmente se esses alvos estiverem livres no mercado, ou seja, sem custos desembolsados com clubes na hora de fechar a contratação, gastando apenas com as luvas uma espécie de bônus para a assinatura de contrato, como foram os casos de Everton Ribeiro e Willian José. Eu cansei de falar sobre isso, né? Só esse parêntese. Vocês já ouviram isso de mim várias vezes, e tá aqui agora o BN trazendo a apuração deles, algo que eu já trouxe inúmeras vezes. O Bahia não vai gastar direitos econômicos com um jogador com a relativa idade. Já cansei de falar sobre isso. Tá aí mais uma informação confirmando. Não significa que será sempre assim. A atual política de contratações é vista como uma etapa de transição. O objetivo de longo prazo é consolidar o Bahia como uma instituição autossustentável e financeiramente robusta. Para isso, o Bahia foca no crescimento financeiro e o planejamento foca no aumento das receitas via sócios, venda de atletas, cota de TV e comercialização de produtos e ingressos. O sucesso esportivo, especialmente em Libertadores, é considerado essencial para levar o patamar de premiações e permitir no futuro a contratação de nomes já em auge técnico, estratégia já adotada por diversos times do Brasil. Não só por isso, hein, gente? Também é incremento dos ativos. Se tem uma boa campanha no ano, jogadores se valorizam e tá aí, gente. É o cenário do Bahia. Confesso a vocês que a reportagem traz de forma bem feita uma síntese do que a gente fala há muito tempo a respeito de contratações, e é isso, né? Agora é acertar as contratações. Futebol não tem bola de cristal e nem é ciência exata, então é torcer para que os jogadores contratados consigam render bem no Bahia. Sobre isso eu vou trazer aqui uma situação inusitada, hein? Tá aqui, quem diria, hein, gente? Tentaram, pelo visto, se vingar do Bahia com Cauê Furquim, tá aqui, ó. O Corinthians ofereceu salário dobrado para tirar Juan Pablo do Bahia, mas levou negativa. Antes de renovar com o Bahia, o staff de Juan Pablo havia sido contactado pelo Corinthians e, segundo apurou o BN, o Clube Paulista procurou representantes do jogador e ofereceu pagar a multa nacional de Juan e dobrar o salário para o destaque de 17 anos. Ainda de acordo com o BN, a proposta foi rapidamente descartada por Juan e representantes, já que ambos entendem que o projeto esportivo de carreira do Bahia para atacante hoje é superior ao do Corinthians. Consoante o GE, o presidente corintiano Osmar Stabile conduziu os contatos por Juan Pablo, mas a investida parou na decisão do Bahia em valorizar o jovem atacante. Nesse momento,
o tricolor aumentou a multa para o mercado interno para 110 milhões de reais, o que torna o Juan Pablo o jovem mais bem pago da categoria no Brasil. Já para o exterior, o valor de 200 milhões de euros, 1,2 bilhão de reais. Está aqui, mordido pelo caso Furquim, a relação de Bahia e Corinthians não é das melhores desde que o tricolor pagou a multa de 14 milhões de reais do atacante Cauê Furquim junto ao timão e trouxe o jogador para fazer parte dos pivetes de aço. Na época, o Corinthians tentou reverter judicialmente o negócio, mas não conseguiu. Fuim e Juan Pablo são cotados para ser titulares no Bahia na estreia do clube na temporada, frente ao Jequié. Tá aí, gente, aquele negócio que eu falo sempre, não tem pra onde correr não, né? O Bahia hoje é melhor para a carreira do jogador do que o próprio Corinthians, está aí a prova, tentaram, mas não conseguiram, se queriam se vingar da situação envolvendo Cauê Furquim, não foi dessa vez. Sobre isso, inclusive, o próprio André Hernan trouxe aqui esse detalhe, para reforçar, gente. Jovem Juan Pablo tem novo vínculo com o Bahia até 2030 em multa de 200 milhões de euros para o exterior. Corinthians tentou pagar a cláusula de rescisão para o mercado interno após o Mundial Sub-17, mas o Bahia fechou a porta e renovou. Com a joia, tá aí, gente? Enfim, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Aquele tempo de que chegavam aqui e levavam de qualquer jeito, já foi. Não existe mais esse tipo de situação. Para completar a apuração envolvendo aqui goleiro, novos capítulos, vou trazer aqui para vocês. Primeiro, essa revelação aqui de Vene Casagrande, gente, bastidores da negociação do Flamengo para o André, que é André Ventura, o goleiro, né? E no momento, o goleiro esteve próximo do Botafogo. Quem disse sim ao Alvinegro foi um dos representantes, quem tem menor percentual do goleiro, mas sem combinar com as demais pessoas envolvidas na carreira do atleta. Aqui tá, ó, o Bahia esteve mais próximo de assinar com o jogador do que o próprio Botafogo, mas o Flamengo surgiu depois de José Boto receber a indicação do nome em uma conversa com o principal agente do atleta. Com isso, o Boto enxergou a oportunidade de mercado e o goleiro valorizado e com chance de contratá-lo de graça, inclusive Gabriel Brazão dos Santos continuou na mira do rubro-negro. Tá aí, gente? Então vejam vocês como são as coisas. O Flamengo teve uma dica e resolveu atravessar. Do que eu sei aqui, informação, e não é novidade não, né? O Bahia dificilmente consegue competir financeiramente com o Flamengo, isso aí é até um fato. Não é porque eu estou revelando, estou só reforçando essa situação. Mas vejam vocês, o Bahia chegou forte e está aí realmente nessa disputa pelo goleiro André Ventura. E está aqui mais um capítulo dessa situação para completar aqui para vocês. E Vini trouxe aqui. O Botafogo entrou em contato com o principal representante de André horas atrás, para tentar não perder o goleiro, mas sem sucesso. O Alvinegro se acertou com um dos agentes do atleta, o que tem menor percentual, mas não tinha fechado com o agente principal, sendo que esse fechou um acordo verbal com o Flamengo, com um contrato de 4 anos com o aval do próprio jogador. Agora a situação é a seguinte: o Flamengo aguarda uma resposta do Gil Vicente da proposta feita para a liberação imediata. 1,5 milhão de euros, como informamos mais cedo. O clube português não quer aceitar porque está em meio de temporada e não teria tempo de buscar a reposição. Caso o Gil Vicente de fato rejeite, o rubro-negro e o goleiro André assinarão um pré-contrato para valer a partir do meio do ano. Tá aí, gente, a situação é essa. O valor muito abaixo, o Bahia tem que chegar e tentar atravessar o Flamengo, por que não? Apresentando o projeto de carreira, o Flamengo tem mais dinheiro? Tem, fato, a gente não vai tapar só com a peneira não. Mas aqui no Bahia ele pode ter mais jogo, pode ter mais sequência, pode ter mais oportunidades. Então é essa a situação. E vejam vocês, o Bahia inclusive estava à frente do Botafogo, estava à frente do Flamengo, mas por um detalhe, acabou aí que o Flamengo resolveu atravessar. Pelo menos é a situação de momento, mas o Bahia segue na disputa aí com a equipe do Flamengo com relação ao goleiro André Ventura. Além de tudo isso, 2 boas dicas para vocês. Vocês já conhecem, a primeira delas está aqui, né, gente? O tênis, que é um sapatênis da Centauro. Tá aqui as cores do nosso tricolor de aço, azul, vermelho e branco. Então aproveite aí que tem promoção. E você já sabe, né? Falou em Centauro, você vai usar o cupom exclusivo, o cupom BARA10. Então aproveite aí, porque tá show de bola esse tênis. Dá uma geral no site da Centauro, que tem muita promoção. Vendido e entregue pela Centauro, você pode aproveitar e usar o cupom BARA10. E além disso, tá aqui, gente, a rede social do Bahia. Se você não faz parte ainda, participe com a gente. Eu tenho convites para vocês aqui. Vou deixar o link também no primeiro comentário, também na descrição do vídeo. Ainda tem 158. Então, se você quer estar bem informado sobre o Bahia, sem confusão, que é uma rede social privada, faça parte aqui com a gente da rede social Orb. Tem muita coisa legal. As partidas vão começar. Você consegue trazer várias coisas aqui, inclusive escalar seu Bahia. Tá aqui, você pode escalar seu Bahia. E tudo isso, você participando, fazendo seu cadastro na Orb, baixando o aplicativo e vem com a gente aí participar. Beleza? Se você gostou, deixar seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e da gente chegar aos 90 mil inscritos, conto com você. E aproveita aí a Centauro e a Orb. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.